Senhores, bom dia. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, por sua Comissão da Mulher Advogada e da Comissão de Direito Eleitoral, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos, tem a honra de recebê-los para o lançamento do Observatório de Candidaturas Femininas da OAB São Paulo para as eleições de 2020. Pedimos a gentileza de manterem os seus celulares no modo silencioso. Convidamos à composição desta mesa diretora, doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora tesoureira, representando neste ato o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Doutor Alexandre Luiz Mendonça Rolo, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Cultura e Eventos. Doutor Hélio Freitas de Carvalho da Silveira, presidente da Comissão de Direito Eleitoral. Doutora Cláudia Patrícia de Luna, presidente da Comissão da Mulher Advogada e conselheira seccional. Excelentíssima senhora Denise Indig Pinheiro, juíza assessora da Corregedoria Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Doutora Maiara Matias, secretária executiva adjunta de Políticas para Mulheres, representando neste ato a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Doutora Maíra Calidone Reque Abaiu, secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral, coordenadora deste evento. Doutora Clarissa Campos Bernardo, vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral e conselheira seccional. Senhoras e senhores, a doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora tesoureira, representando neste ato o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, procederá à abertura deste evento. Bom dia a todas e todos. É um prazer incomensurável. Estou adjetivando de forma assim absolutamente específica, porque é uma iniciativa fantástica. Então é um prazer incomensurável estar aqui nesta manhã, nesse momento tão relevante da nossa instituição, da OAB São Paulo, uma instituição suprapartidária que age em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, e que nessa temática, portanto, vai ter, eu tenho certeza, um papel fundamental e histórico. Nós precisamos de mais movimentação focal e suprapartidária neste tipo de assunto, que é um assunto de interesse geral da sociedade. Eu quero parabenizar, inicialmente, de cara, o meu querido presidente da Comissão de Direito Eleitoral, o doutor Hélio Silveira, mas também a doutora Clarissa Campos Bernardo e a doutora Maíra Baiu, que tem um trio aí maravilhoso, que tem feito um trabalho fantástico na Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo, numa fase que eu diria histórica, presidente Hélio. Essa Comissão de Direito Eleitoral tratando de um tema tão relevante e que é fundamental para o nosso país, né? Para o futuro do nosso país, para a maturidade da nossa democracia. Parabéns a esse trio maravilhoso que está conduzindo esta iniciativa e também todos os trabalhos da comissão. Quero aproveitar para saudar também o meu querido Alexandre Rolo, eleitoralista de SCOL, meu querido companheiro de gestão, presidente da Comissão de Cultura, que tem dado apoio inestimável a iniciativas criativas, a iniciativas disruptivas e fundamentais para a atuação da OAB São Paulo. Quero saudá-lo, querido Alexandre Rolo, pela qualidade com que tem conduzido a Comissão de Cultura.
Queria também saudar a doutora Denise Indig Pinheiro, que é juíza assessora da Corregedoria Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Doutora Denise, é um prazer tê-la aqui. A OAB São Paulo entende que esta interação urbana, elevada e democrática é fundamental para a construção de um país mais correto, de um país que tem, de fato, uma democracia real e de boa qualidade. Então, atuar em conjunto com os poderes constituídos, com respeito mútuo, né, e reconhecendo as nossas interdependências é fundamental. Tê-la aqui, portanto, é muito precioso e leve, portanto, as nossas saudações ao Tribunal Regional Eleitoral, porque esse trabalho conjunto será fundamental. Muito obrigada por estar aqui conosco. Queria também aproveitar para saudar a doutora Maiara Matias, que é secretária executiva adjunta de Políticas Públicas para Mulheres. Doutora Maiara, é um prazer tê-la aqui. Ela está representando nesse ato a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Fundamental, mais uma vez, reitero, que nós tenhamos essa interação entre Poder Executivo, Poder Judiciário, o Poder Legislativo e a OAB, que é entidade histórica, suprapartidária, representativa dos interesses da sociedade civil e que precisa, de fato, estabelecer, manter essa interlocução sobranceira e absolutamente fundamental para que a gente tenha um Estado democrático de direito verdadeiro e equilibrado, que é o que a gente quer. Muito bem-vinda e as nossas saudações à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Quero também saudar a minha querida Cláudia Patrícia Luna, que preside a Comissão da Mulher Advogada. Tivemos uma reunião extremamente produtiva essa semana, cheia de projetos, né, e que está, junto com a Comissão de Direito Eleitoral, capitaneando esta iniciativa do Observatório de Candidaturas Femininas. Na minha opinião, uma das coisas mais fundamentais para a democracia de qualidade neste país. De modo que, Cláudia, eu lhe saúdo pela atuação e pelas ideias inovadoras que tem tido e que são projetos muito fundamentais, porque são projetos de correção estrutural. E é isso que nós queremos, né? Queremos equilíbrio, queremos igualdade, queremos participação e cidadania de qualidade. Minhas saudações à Comissão da Mulher Advogada e será uma alegria também apoiar aqui humildemente o que eu possa apoiar essa iniciativa das duas comissões. E será um apoio humilde, mas animado, porque, de fato, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite e quando eu vi que essa ideia tinha se concretizado. Sabe, penso que é muito difícil para a gente sair do mundo das ideias e partir para o mundo das ações concretas. Não é uma coisa fácil. Portanto, mais uma vez, eu encerro esse momento de abertura fazendo uma saudação efusiva a ambas as comissões, presidente Hélio, presidente Cláudia Luna, pela concretização da ideia, né? Vocês colocaram de pé. E isto é fantástico. E, portanto, estão abertos os trabalhos aqui desta manhã, com animação, com alegria e com energia super positiva, para que, então, façamos essa transformação estrutural tão necessária, tão importante, para que o nosso país seja melhor, que é tudo que nós queremos, não é mesmo? Então, um bom dia para todos e boas horas aqui de trabalhos. Muito obrigada. Anunciamos a palavra do Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos e conselheiro seccional. Bom dia, queridas amigas, queridos amigos. Eu gostaria de, em nome da Comissão de Cultura e Eventos
da Ordem dos Advogados do Brasil, dar as boas-vindas a todas e a todos. Queria iniciar minha fala saudando a queridíssima amiga, doutora Raquel, ele do Conselho, como também, sempre que nós estamos juntos, eu procuro aprender muito com a doutora Cláudia Luna. Queria saudar o queridíssimo amigo doutor Hélio Silveira, que nós nos conhecemos já desde outros carnavais, né? Falar em carnaval, o carnaval está chegando, já nos conhecemos há bastante tempo. Nós que não vou falar, mas com certeza desde o século passado, né? Literalmente. Também a doutora Denise Pinheiro, seja bem-vinda, doutora Denise, magistrada, representando aqui o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, doutora Maíra, queridíssima amiga também, doutora Clarissa Campos Bernardo, colega conselheira também com quem eu tenho sempre aprendido muito. E a minha palavra é de parabéns a essas duas comissões, a Comissão de Direito Eleitoral, Comissão da Mulher Advogada, por trazer à discussão mais uma vez esse importante tema do empoderamento da mulher e do crescimento dos espaços que têm que ser ocupados pela mulher nos parlamentos. Tenho certeza que isso vai ser dito hoje ao longo dessa nossa atividade, mas nós estamos subrepresentados nos parlamentos brasileiros, tanto no municipal, como no estadual, como também no federal. Nós temos um preceito legal, e quem é do direito eleitoral sabe disso, que determina que as chapas proporcionais sejam compostas no mínimo 30% e no máximo 70% de candidaturas de cada sexo. Então nós já temos isso, e vez por outra vem alguma iniciativa querendo derrubar esse preceito legal, querendo acabar com o mínimo de 30% e máximo de 70% de candidaturas de cada sexo. Quero anunciar que essa cota, vamos chamar assim, ela já foi responsável pelo crescimento da participação feminina na política brasileira, crescimento ainda insuficiente, mas houve sim um crescimento fruto desse preceito legal, que no nosso entendimento da Ordem dos Advogados do Brasil e do meu especificamente, pessoalmente falando, precisa ser mantido, se não melhorado, se não aumentado, mas no mínimo manter aquilo que a gente tem. Quero também dizer, em relação às candidaturas femininas e à presença das mulheres nos espaços de poder, especialmente nos parlamentos, que o Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, proferiu uma decisão, uma primeira decisão, em 2019, uma segunda decisão ainda mais recente, que é de 2020, dando uma mensagem muito clara, que é contrária às candidaturas femininas laranjas, às candidaturas femininas fictícias. Para nós não interessa simplesmente o cumprimento da cota, seja ela de 30%, 40%, 50%, tanto faz. Não basta simplesmente cumprir a cota para inglês ver. A gente precisa lançar candidaturas femininas, e que essas candidaturas femininas sejam verdadeiras, sejam para valer, e não só para cumprir tabela e para eu colocar o nome da mulher lá, para que, colocando o nome da mulher, eu consigo lançar outros 2 candidatos homens. Isso não serve para a gente. Então o TSE, recentemente, de novo agora em 2020, proferiu uma decisão onde ele passou uma mensagem muito clara: não aceitaremos candidaturas femininas laranjas, e se houver essa prática, todos serão cassados. Todos os candidatos da chapa proporcional serão cassados. Ah, mas eu não fiz nada disso, não fui eu que fiz. Mas você se beneficiou com essa fraude. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que houve fraude nessa questão da candidatura feminina, e como todos se beneficiaram da fraude, todos foram cassados, inclusive candidatos eleitos em câmaras municipais. Então está muito clara a mensagem que foi passada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e eu tenho procurado, Raquel, nas minhas falas, eu tenho dado algumas palestras aí pelo interior, eu tenho enfatizado isso. Eu tenho dito que é para os dirigentes partidários se preocuparem com essa questão, porque se fizerem essa prática da candidatura laranja, vão sofrer as consequências, e isso vai atingir o candidato homem. Eu tenho falado para o candidato homem:
Não diga que não é problema seu. É problema seu também. Porque se acontecer, você também será cassado. Então você vai fazer sua campanha, você vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro, você eventualmente vai se eleger vereador, mas depois vai ser cassado por conta dessa prática nociva, que é a prática das candidaturas femininas laranjas. Enfim, eu quero encerrar mais uma vez felicitando o presidente Hélio, a presidente Cláudia Luna, a nossa secretária Maíra, pelo evento que nós estamos começando agora, o lançamento do Observatório de Candidaturas Femininas da OAB para as eleições de 2020. Tenho certeza que os trabalhos de hoje serão bastante profícuos, então sejam mais uma vez, sejam todos bem-vindos, obrigado pela oportunidade da palavra e vamos então seguir com os nossos trabalhos. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar e agradecer as seguintes presenças que se apresentaram a este cerimonial. Doutora Maria das Graças Pereira de Mello, conselheira seccional e presidente da 7ª Câmara Recursal. Dr. Tiago Testini de Mello Miller, presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário e conselheiro seccional. Doutora Tainá Yared, vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial. Doutora Luanda Moraes Pires de Castro, coordenadora do Núcleo de Mulheres LGBTS e Gênero da Comissão de Diversidade Sexual da OAB, São Paulo. Dr. Gabriel Alex Pinto de Oliveira, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Barueri. Doutora Kailine Andrade, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Ipiranga. Doutora Carla Flude, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB da Lapa. Doutora Samira Raidar de Lima, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Osasco. Doutora Maria Aparecida Pinto Cidinha Raiz, presidente do MDB Afro do Estado de São Paulo. Doutora Cíndia Moraca, presidente da Comissão de Direito das Artes da OAB São Paulo. E doutora Rosângela Divec, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB da Lapa. Sejam todas muito bem-vindas. Senhoras e senhores, neste momento anunciamos a palavra do Dr. Hélio Freitas de Carvalho da Silveira, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo. Bem, bom dia a todas e todos. Gostaria de agradecer enormemente a presença de todos aqui, na pessoa da doutora Raquel, que sempre prestigia as atividades da Comissão de Direito Eleitoral, da Mulher Advogada. A doutora Raquel, outro dia, brincava conosco numa reunião que queria vir para a Comissão de Direito Eleitoral e nós não queremos brincar, nós estamos falando sério. Falamos sério, queremos que a Raquel venha e faça parte da nossa comissão também, né? Porque seria para nós um motivo de grande honra e orgulho. Ela é uma colaboradora incansável das atividades da nossa comissão, sempre com todo o apoio possível e impossível para a comissão. E nos prestigia muito aqui, presidindo essa atividade. Ao doutor Alexandre Rolo, amigo que já confessou de quanto tempo, né, desde o século passado, literalmente, e todos os amigos, todos aqui presentes, quero em nome da Raquel cumprimentar todos que estão nessa mesa, doutora Denise, Maíra, doutora Maiara, doutora Cláudia Luna, em especial, enfim. E todos os que estão presentes aqui, todos que estão aqui presentes, foi lido pelo cerimonial, é um evento que eu sinto muito prestigiado. A comissão está prestigiada, a Comissão da Mulher Advogada está prestigiada pela presença ilustre de todos vocês aqui. O nosso propósito em lançar o observatório foi sair um pouco da inércia que acompanha o processo eleitoral. Nós temos assistido, e a experiência tem indicado, que as candidaturas, as tais candidaturas laranja que tanto nos incomoda, né? Aquela necessidade de cumprir a cota e lançar as candidatas. E quando você vai observar, a doutora Denise, a candidata não teve, sequer votou nela própria, não teve um voto. Eu vou dizer mais, doutor Alexandre Rolo, doutora Raquel Preto. Muitas vezes nós observamos, inclusive, o uso desmedido com essas candidaturas de recursos, porque precisa também cumprir a legislação. Você gasta muito dinheiro com essas candidaturas, mas elas não obtêm nenhum voto. Então é a chamada candidatura laranja, e isso nós não podemos mais tolerar no nosso país. Especialmente agora que é uma eleição municipal, né? Então nós estamos diante de uma eleição municipal com essas regras vigorando.
Então é muito importante que nós tenhamos, que a OAB constitua um observatório cujo objetivo é auxiliar as subseções, dialogar com as subseções, dialogar com o tribunal, se colocar à disposição dos juízes eleitorais, procurar a Procuradoria Regional Eleitoral, também conversei com o Ministério Público Estadual, porque são os promotores estaduais que atuam nas zonas eleitorais, para que possamos procurar os partidos políticos, para que possamos deixar claro a importância de realmente lançar candidaturas que sejam verdadeiras, que sejam empenhadas e que sejam destinadas a melhorar a democracia do Brasil. Nós vivemos uma profunda crise de representatividade, uma crise política sem solução. E eu não me canso de falar, de dizer que só vamos melhorar a democracia no Brasil, só vamos sair da crise quando o parlamento brasileiro, quanto as câmaras municipais, quanto as prefeituras forem equilibradas. Não é possível nós vivemos num estado que o Congresso não seja representativo da sociedade brasileira. Só superando essa desigualdade é que conseguimos dar um passo, dar um salto na qualidade democrática do país. Infelizmente isso não acontece, né? Então nós temos um desafio a ser feito. O propósito do observatório então é lançar essa campanha, lançar documentos, observar de fato o que está acontecendo, se colocar à disposição de receber informações. A Maíra depois vai dar detalhes, nós vamos criar aí um e-mail para receber informações das cidades. Vamos dialogar com essas subseções e vamos saber o que está acontecendo, orientando com a legislação eleitoral o que é possível, o que é possível, denunciando casos. Claro, nós não somos a Procuradoria, nós não somos o Tribunal Eleitoral, mas nós temos aí uma presença na sociedade, temos um compromisso a fazer isso, né? A nossa comissão, doutora Raquel, tem um número expressivo de mulheres, né? Eu vejo muitas aqui já, aqui na primeira fila, muitas aqui, a Évora lá de atrás, também do movimento que me representa, que faz parte da nossa comissão. E também tem homens comprometidos com esse projeto aqui, o Aldrey, o Marcelo, o Luiz Davi, enfim. Então nós estamos aqui comprometidos com esse propósito de fazer valer a legislação e evitar que ocorrências como candidaturas laranjas aconteçam, né? Então é muito importante o empenho de todos, por isso que eu acho que é importante essa representatividade que essa reunião marca hoje, que tem, né? Porque conseguimos, a partir dessa iniciativa, espalhar a importância desse movimento, né? Nós precisamos dar vozes as mulheres na democracia brasileira. Eu estou lendo um livro, eu quero dizer para vocês aqui, que eu estou absolutamente impactado. É um livro que já foi lançado há algum tempo, que é aquele livro sobre A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é de uma escritora russa, que são as soldadas que foram lutar na guerra, né? Mulheres soldadas que foram lutar na guerra, na Segunda Guerra Mundial, pelo fronte russo, né? Foi defender a Rússia. Bom, é uma sequência de tragédias humanas tão marcante, tão forte, né? Mas o que eu acho pior dessa tragédia toda, que as mulheres que perderam a sua juventude e que se depararam com o horror da guerra, enfrentando o nazismo, o que é pior de tudo é que quando elas voltaram, elas foram, de alguma maneira, colocadas na condição anônima. Elas não foram reconhecidas como heroínas de guerra, né? Os heróis da guerra eram os homens. A guerra tem o rosto do homem, né? Os heróis da guerra são os homens. E as mulheres foram esquecidas. Elas sequer podiam falar das medalhas que receberam, dos atos de bravura, das tranças do cabelo que cortaram, que tiveram que... dos uniformes, dos armamentos pesados, das tragédias humanas ali que passaram, fome, frio extremo, né? Enfrentando o invasor. E as mulheres depois foram colocadas numa condição menor, né? Então situações como essa, que hoje vem à tona com essa publicação dessa escritora, que eu nem sei falar o nome dela direito, mas é de uma importância sem igual, e é um livro que eu recomendo, né? A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é uma série de depoimentos sobre o que elas passaram, né? De alguma maneira, nós aqui no Brasil também enfrentamos isso, né? Há um outro livro que eu gostaria de indicar, que eu também estou bastante impactado, que eu li recentemente, que é um livro da Lilia Moritz Schwartz, chama-se Sobre o Autoritarismo Brasileiro. É um livro de uma importância que acho que todo brasileiro devia ler esse livro, porque ele vai dizer do autoritarismo, da herança da escravidão, né? Do machismo, o machismo que impera
nas relações familiares. É um livro fundamental e que nos guia para buscar aí melhores alternativas, né? Esses parâmetros ainda pesam, essas condições ainda pesam sobre a sociedade brasileira e nós precisamos superar. A Ordem dos Advogados tem esse compromisso, tem esse desejo de ajudar a superar essas condições, né? De pelo menos, se não conseguimos, porque é uma questão estrutural, pelo menos iluminar e dizer da importância, né? Então, em breves palavras, era isso que eu queria dizer. Queria congregar todos a esse esforço do observatório que aqui estamos lançando, que ficará a cargo da doutora Maíra, que é a secretária-geral da comissão, e de todas que quiserem envolver nesse projeto, e vamos percorrer esse estado para dizer: partidos políticos, campanhas, cumpram a cota, invistam recursos, apostem em candidaturas verdadeiras. É o nosso desejo, é o desejo da sociedade, e para superar o nosso Estado hoje, nós precisamos disso. Precisamos desse compromisso, desse desejo. E se não cumprirem, nós, advogados e advogadas, vamos ser os primeiros a denunciar. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento anunciamos a palavra da doutora Cláudia Patrícia de Luna, presidente da Comissão da Mulher Advogada e conselheira seccional. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Eu quero dizer que é uma grande honra parceirizar, compartilhar essa iniciativa e construí-la com e ao lado da Comissão de Direito Eleitoral. Quero saudar aqui a todas e todos, nas pessoas dessas ilustres personalidades magníficas que compõem essa mesa e que, na realidade, representa o nosso desejo do que deveria ser a participação das mulheres num espaço predominantemente machista, excludente e racista. Essa mesa deveria representar o nosso desejo real e factível do que deveria ser a participação das mulheres na política. Então, eu quero começar a minha fala falando de representatividade de mulheres nos espaços de poder, falando do mês de fevereiro, do dia 24, que marca os 88 anos de conquista do voto feminino, que é uma conquista recente. E, ao mesmo tempo, a partir deste lugar e desse contexto, falar de quebras de paradigmas, de ocupação de espaço de poder por mulheres, falando de outras quebras paradigmáticas, sempre citando o exemplo de termos, pela primeira vez, agora 88, mas em 87 anos de existência da seccional da OAB de São Paulo, a maior entidade de advocacia da América Latina, pela primeira vez, uma mulher num espaço de poder de diretoria tão relevante, na diretoria, não é, enquanto tesoureira, a doutora Raquel Preto. E termos uma OAB plural, diversa, que tem esse olhar de quebra paradigmática, onde garante o protagonismo de direito e de fato, em que 51% de comissões são presididas por mulheres, nos dá a dimensão exata do nosso objetivo ao desejarmos e iniciarmos esse projeto que agora se concretiza no Observatório de Candidaturas Femininas. O que a gente deseja e pratica na UAB é o desejo que nós queremos que seja concretizado na sociedade brasileira. Dessa forma, como pensar candidaturas femininas em contextos em que as mulheres sofrem tantas violências e pensar também que a pouca participação ou a subrepresentatividade de mulheres nesse espaço de poder tão relevante, que é o espaço da política partidária, é também uma das graves violações aos direitos humanos das mulheres e que fere frontalmente os tratados garantidores e protetivos dos direitos humanos que o nosso país assinou.
quando nós pensamos em como essas mulheres, apesar deste mecanismo, que é um mecanismo jurídico legal, mas que caracteriza uma ação afirmativa, que é a lei de cotas, para tentar corrigir ou reduzir essa desigualdade de acesso, para garantir a participação das mulheres no espaço da política, eu penso que a lei de cotas, ela ainda inclui na perspectiva de gênero, ou tenta fazer isso, mas ela ainda exclui quando nós pensamos na perspectiva racial das mulheres que ocupam esse espaço. E ainda será muito mais excludente quando nós pensarmos em outras diversidades. E pensar em ter um observatório que irá monitorar essas candidaturas, irá tentar equalizar essas desigualdades, irá mostrar, também mostrar o porquê também que existem ainda poucas mulheres, apesar dessa mudança estar se desenhando nesse cenário, ainda existem poucas mulheres nesse espaço. Por quê? Porque há um outro fenômeno detectado que impede e garante essas corridas de modo igualitário nesse espaço, que é a violência política de gênero. As mulheres, não adianta construir argumentos falaciosos dizendo que as mulheres não gostam da política, não querem o poder, porque isso não é uma realidade, é uma falácia. As mulheres não estão nesse espaço porque não têm estrutura, porque não têm apoio, porque sofrem inúmeras sabotagens para ingressar, permanecer e para exercer esse poder. E a violência política de gênero é esse dado relevante que, por vezes, não era sequer visibilizado. Mas essa iniciativa, que é o observatório, é um ponto de partida para que nós possamos desconstruir práticas que, até o momento, eram cristalizadoras e, digamos assim, reafirmadoras dessas violências e dessas desigualdades. Então, eu agradeço a todos os meus colegas aqui presentes, ao nosso querido Dr. Hélio, que é o grande parceiro. É muito interessante, porque é realmente algo reverso. Nós vemos a Comissão de Direito Eleitoral, o Dr. Hélio, que é uma representação inversa do que a gente tem no mundo eleitoral. Geralmente ele é a cota minoritária, com todo respeito, não é, doutor Hélio? Ele é uma mesa e ele está sempre cercado, onde ele, em geral, é a cota minoritária na comissão. Mas é um grande aliado, assim como o nosso querido doutor Alexandre Rolo, nosso presidente da Comissão de Cultura e Eventos, que tem capilarizado um dos maiores elementos de empoderamento das mulheres ao longo do Estado de São Paulo, que é o conhecimento. Se nós quisermos, sempre, enquanto mulheres, lutarmos com armas, ao menos equilibradas, nesse espaço, a gente precisa do poder do conhecimento para entrar nesse jogo. Então, muito obrigada também à nossa querida e aguerrida companheira de conselho, doutora Clarice Bernardo, a nossa estimada doutora Denise, que é o nosso orgulho de representação no Poder Judiciário Eleitoral, a nossa querida secretária de Política para as Mulheres, a nossa querida doutora Maiara, e a minha querida Maíra Réquia Baiô, que juntas nesse intento, a gente acredita que esse é o primeiro passo de uma caminhada certeira e concreta de vitórias de 1000 milhas. Muito obrigada. O
Senhoras e senhores, neste momento anunciamos a palavra da doutora Maíra Calidoni Reque Abaiu, secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral e coordenadora deste evento. Bom dia a todas e a todos. Queria dizer que é uma honra falar para esse grupo tão seleto e poder fazer uso da palavra. Quero cumprimentar as pessoas que compõem a mesa, na pessoa da doutora Raquel. Não só porque é uma honra tê-la aqui, mas porque a senhora, de fato, é um luzeiro para todas nós, para todos nós. Quando ouvi a senhora falar com relação à transformação estrutural e vinha anotando aqui, eu penso que a gente só é capaz de fazer, de fato, essa transformação estrutural e estruturante quando nós temos gestores de ordem comprometidos com a igualdade de gênero e que não se acovardam. E eu tenho muito orgulho de dizer que essa gestão, ela retoma o seu protagonismo histórico da OAB na defesa da sociedade. E quando falamos da defesa da sociedade, precisamos também trazer a questão da igualdade de gênero no país. É muito significativo que esse lançamento ele se dê do observatório na semana, como disse a doutora Cláudia, onde se comemora a conquista do voto feminino, de modo que é importante registrar mulheres que nós não votamos, não faz 100 anos que nós votamos, de modo que não faz 100 anos que participamos da vida política desse país. Para não fazer outros recortes, né, que acho que a gente pode depois debater num evento futuro. Dizer que é uma honra também, doutor Hélio e doutora Cláudia, estar lado a lado com vocês, porque são grandes expoentes, não só profissionais, mas também de caráter humano. E pessoas em quem eu realmente me espelho e aprendo diariamente. Bom, o lançamento desse observatório, eu acho que vem a calhar em um momento em que o Brasil ostenta a posição de número 152 no que diz respeito à participação feminina na política, num ranking mundial. Para vocês terem uma ideia, ficamos muito atrás de 90% dos países latino-americanos, nesse índice que mede a participação feminina na política, e muito mais atrás de diversos países árabes, o que denota que a legislação de cotas, apesar de existir sim, desde 2009 de maneira obrigatória, ela tem um público-alvo muito definido, que apesar da legislação falar cota de gênero ou de sexo, a gente sabe que as cotas são para as mulheres, porque em nenhuma eleição eu vi, nas eleições proporcionais, candidaturas femininas superiores a 32%. Então, aumentou sim essa questão de mulheres eleitas, doutor Alexandre, como o senhor falou brilhantemente, foi oriundo a essa legislação que se tornou obrigatória em 2009, mas também porque se aumentou o índice de dinheiro empregado nas campanhas femininas, que é recente. Até então, as mulheres tinham 30% de candidaturas, mas não tinham o mesmo percentual de financiamento de campanha, e, pasmem, tão pouco aparição na propaganda eleitoral gratuita. E aí eu pergunto para os senhores e para as senhoras como é que nós vamos transformar candidaturas em mulheres eleitas se as regras, ou então a corrida, não é igualitária. Bom, qual é a função do observatório, então, como já bem dito pelo doutor Hélio? É lançar uma discussão para que a gente possa acompanhar, observar e, eventualmente, fiscalizar se essas mulheres não só estão tendo condição de serem candidatas, mas também se elas estão tendo apoio do partido, se elas estão recebendo dinheiro para a campanha, se elas estão tendo visibilidade, se elas estão tendo espaço nas mesas de tomada de decisão, para que a gente não cumpra apenas um protocolo, para que a gente não cumpra apenas a letra fria da lei e tudo continue como está. Eu trouxe alguns índices, já que estamos falando de eleições municipais, e os índices são lamentáveis e acachapantes, mas acho que é importante a gente pontuar, porque estamos aqui em maioria feminina, dá uma falsa impressão que estamos em todos os lugares, quando, na realidade, estamos muito pouco representadas. Então, vejam, nos poderes legislativos municipais, as mulheres estão na somatória de 13%.
1/4 dos municípios brasileiros, 25% dos municípios deste país não tem nenhuma mulher. É muita coisa, né? Em contrapartida, nós somos já 51% da população, 52% dos eleitores e 44% do número de filiações desse país. Como que índices como esses não se transformam em mulheres eleitas, se já somos a maioria, tanto na população quanto também no número de eleitoras? O que a gente vê é que, na realidade, essa questão da participação feminina, que seria a legislação para fomentar essa participação, para que o mínimo de 30% realmente fosse mínimo e não máximo, o que nós percebemos ao longo das eleições é que, basicamente, o que era para ser piso se tornou teto, de modo que só compõe-se a cota partidária para que possa ser registradas as chapas. Eu trago mais alguns índices, principalmente no que a gente diz respeito das candidaturas laranja. Então, basicamente, o que são as candidaturas laranjas? São aquelas candidaturas que são necessárias para se compor a cota partidária e se respeitar o percentual, sem o qual o registro de candidaturas não é deferido. Também, de novo, com relação a eleições municipais. Nas últimas eleições municipais, 15 mil mulheres não votaram nelas próprias. 15 mil mulheres, pelo menos, foram candidatas laranja. E digo pelo menos porque eu costumo dividir as candidaturas laranjas em dois tipos: as que sequer sabem que são candidatas ou que estão lá de fato para cumprir a cota e nem elas votam nelas próprias, não recebem dinheiro, tampouco aparece na propaganda, mas também as candidatas que são enganadas, ludibriadas e abandonadas ao longo da corrida eleitoral. De modo que eu falo que, no mínimo, nós tivemos 15 mil candidaturas laranjas e esse número é ainda maior. Para vocês terem uma ideia, o contingente dessas mulheres que não tiveram nenhum voto somam 10% do total das candidatas no Legislativo. 65% dos municípios brasileiros, 65%, teve pelo menos uma candidata que não teve nenhum voto. A esmagadora maioria, praticamente, dos municípios, todo município, quase, 65% deles, teve pelo menos uma mulher que não recebeu nenhum voto. E quando falamos dessa questão também ser generalizada e não ser privilégio de um partido ou outro, eu trago um outro dado, todos esses dados estão no site do TSE, que dos 35 partidos medidos à época, 33 tiveram pelo menos uma candidata sem voto, o que vale dizer que é uma epidemia, né? Basicamente, é isso. É muito mais fácil, e eu gostaria muito de entender essa lógica. Por que é mais fácil não fomentar a participação feminina e fazer toda essa ginástica para colocar um monte de mulher que ou não sabe que vai concorrer ou é abandonada ao longo do pleito? E a conclusão que eu consigo chegar é que ainda existe um consciente coletivo nos diretórios partidários que querem eleger mais homens. Então, quanto mais homens querem colocar na chapa, mais mulheres eles precisam colocar para cumprir o coeficiente. Então, acho que é uma discussão que também a gente deve travar. E aí, agora, fazendo um recorte com relação ao Estado de São Paulo, já vou finalizar aqui. Dos 645 municípios, 159, que dá basicamente esse percentual de 25%, não elegeu nenhuma mulher. E aí a gente tem a falsa impressão que, às vezes, isso fica lá nos sertões ou então no interior do estado, mas eu falo para os senhores e para as senhoras que na Grande São Paulo, 13 cidades não tem nenhuma mulher vereadora. E vou citar: Barueri, Biritiba-Mirim, Cotia, Diadema, Guararema, Itapecerica da Serra, Jandira, Mariporã, Mauá, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Vargem Grande Paulista. Todos esses municípios aqui dos arredores, nós, mulheres, não estamos representadas por absolutamente nenhuma de nós. Quando falamos também com relação a isso tudo para a gente justificar, né, a necessidade do observatório, como é importante que a OAB, então, portanto, acompanhe de como acontece essa dinâmica, de 2012 para cá, o que a gente percebe é que a participação das mulheres caiu. Então, de 2012 para 2016, o que nós tivemos, na realidade, foi uma redução de mulheres eleitas. E também é necessário que a gente se debruce
para entender por que esse fenômeno aconteceu, justamente quando tivemos mecanismos de maior inserção, porque a partir, desde das últimas eleições, nós tivemos a questão tanto do financiamento quanto da aparição. Já me encaminhando para o final, e aí também fazendo um cotejo de o quão violenta é essa situação, a doutora Cláudia Luna disse muito bem, com relação à violência política de gênero, com todas as vênias possíveis a entendimentos contrários, mas o que nós vemos é que essas mulheres elas são duplamente vitimadas. Por quê? Quando elas eventualmente respondem uma ação de investigação judicial eleitoral ou impugnação de mandato eletivo para se apurar essas candidaturas laranja, o que nós vemos é que essas mulheres que não foram beneficiadas pela fraude, porque elas estão ali compondo o percentual dos 30%, elas têm que integrar o polo passivo da ação. Portanto, elas são processadas e julgadas. E, se eleitas, como no caso de Valença, que o doutor Alexandre citou, são cassadas. Então, vejam, senhores e senhoras, que já é uma luta desigual para que elas cheguem, passem pelas candidaturas, sejam eleitas, eventualmente, se houve alguma fraude ao longo dessa corrida, elas, se eleitas e comprovada a fraude, ainda que não beneficiadas da fraude, porque elas estão na cota. A cota, como eu disse, é de gênero, mas tem um público bem definido, que são as mulheres que utilizam, elas são cassadas, de modo que elas sofrem, penso eu, né, no meu singelo entendimento, mais uma violência nessa corrida eleitoral. Portanto, o observatório terá essa função, como o doutor Hélio já disse, de fiscalizar, fomentar, e acho que poderemos colher excelentes frutos, porque muitas mulheres hoje têm receio de serem candidatas, sim, porque não sabem se estão sendo chamadas pela própria competência ou se de fato é para cumprir tabela. E tendo uma entidade da envergadura da Ordem dos Advogados do Brasil acompanhando, tenho certeza que dará mais subsídio e mais segurança para que essas mulheres se lancem na vida política. A ideia é que a gente também procure as subseções e faça um acompanhamento, tendo em vista que são eleições municipais, e, com muita alegria, também teremos um canal de denúncias, que será por e-mail, vou até falar para os senhores e para as senhoras aqui, que a Camila, da Secretaria de Comissões, me passou, é denuncias.candidatas@oabsp.org.br, para que as denúncias sejam encaminhadas, então, para o observatório, de modo que, em seguida, as comissões que estão envolvidas façam a análise e, posteriormente, repetir? Claro. denúncias.obsp.org.br e façam os encaminhamentos pertinentes. Essas denúncias, obviamente, serão mantidas em sigilo, mas as comissões envolvidas poderão, a partir de então, fazer os encaminhamentos. Eu acho que é uma iniciativa formidável e, novamente, registro meus agradecimentos, doutora Raquel, por todo o suporte que a OAB tem nos dado. Países, eu sempre falo isso, que com igualdade de gênero, são países com democracias mais fortes, mais estabelecidas. E tem uma frase que tem me marcado muito nas minhas andanças aí também pelas palestras e que a gente discute, da Michelle Bartolé, que diz: quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, a gente muda a política. Espero que esse ano, com essa iniciativa, a gente faça a diferença na vida dessas mulheres e desse país. Obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra a doutora Clarissa Campos Bernardo, vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral e conselheira seccional. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Para mim agora fica bem difícil falar depois da doutora Maíra, né? Mas o que eu tenho a falar é muito pouco, e cumprimento a todos aqui da mesa, na pessoa da doutora Raquel Preto também, porque foi quem me fez recentemente enxergar de uma forma, digamos,
um espectro maior a importância da cota e da igualdade de gênero, isso há alguns anos, uns 5, 6 anos, num evento. Até então eu tenho que confessar, contra, né? E quando eu escutei a doutora Raquel falar nesse evento, eu realmente mudei e me dei conta da importância que tem a cota, né, a feminina, e a importância que tem a igualdade de gênero. Então, eu quero saudar todos aqui na pessoa da Raquel Preto, que realmente me fez mudar, né? Não posso também deixar de agradecer ao doutor Hélio Silveira, que conheci quando fui juíza, estive como juíza no TRE, uma pessoa com quem aprendo diariamente. A doutora Maíra, que conheci recentemente também, e aprendo e me ajuda, não posso esquecer. Recentemente fui dar uma palestra, ela me ajudou bastante. A doutora Cláudia também, conheci recentemente, mas também tenho grande admiração. Enfim, doutor Alexandre Rolo também, que conheci à época do TRE, aprendo sempre com ele, muito, também tenho grande admiração. E a doutora Denise, que conheci hoje, mas também já tem minha admiração, né? E a doutora Maíra ou Maiara? Também quero cumprimentá-la, mas enfim, cumprimento a todos mesmo na pessoa da doutora Raquel, que me fez mudar para melhor, né? E recentemente participei de um evento de um partido com o qual eu não simpatizo muito, confesso também, mas fui pela importância das mulheres. Era um evento destinado a mulheres que queriam e querem se candidatar. E ali eu vi, foi quando a doutora Maíra me deu um material, me forneceu um material que muito me ajudou, e vi o quanto elas estavam ávidas por informações, né? Porque todas elas queriam e querem se candidatar. E aí eu vi a importância hoje aqui com a importância desse observatório e a importância das subseções, a importância da OAB, que tem em cada quase município, né, Raquel? Quase todos os municípios a gente tem uma subseção, né? Enfim, e quanto isso vai poder ajudar realmente a implementação da candidatura feminina, evitar que esse ano as candidaturas laranjas sejam, enfim, como é que eu posso dizer? É uma realidade, assim, afastar as candidaturas laranjas, né? E como a doutora Maíra disse, realmente tem muitas que nem sabem que estão sendo usadas, né? Entre aspas, mas usadas para isso. Então, assim, o observatório, realmente eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de ver essa iniciativa que realmente partiu deles aqui. Eu realmente não participei, mas me sinto honrada de estar aqui e vou participar agora, né? Desse observatório, porque realmente vai ajudar muito essas mulheres que pretendem se candidatar. E tem muita gente, o que a gente tem de líderes por aí, e que podem e devem se candidatar, né? E por que eu falo isso? Porque realmente, quando estive no Tribunal Eleitoral, eu vi realmente a importância de que essas informações sejam disseminadas, porque nem mesmo os homens, muitas vezes, sabem como a lei funciona, né? Então, não basta, vou me candidatar. Tem que saber quando começa a propaganda eleitoral, o que pode e o que não pode fazer. Por quê? Porque tudo isso vai repercutir depois. Se elas vierem a se eleger realmente, elas podem até perder, né, um mandato. Então, é muito importante que essas mulheres tenham consciência, e tenham ciência, na verdade, não é consciência, ciência da legislação. Porque qualquer passo em falso pode acabar com a candidatura, né? E uma candidatura que, se Deus quiser, não será laranja. Então, assim, eu não tenho muito a contribuir realmente. O que eu quero dizer é que, realmente, eu acho que existem muitas mulheres com potencial para se candidatar. Houve um aumento recente, realmente a gente tem conseguido mudar, mas é muito pouco ainda. A gente tem que se fazer respeitar, porque não é fácil ser mulher, né? Então, e quanto mais mulheres a gente tiver, né, isso vai ser conduzido de uma melhor forma. Então, as minhas palavras são poucas, são essas mesmo, para dizer que eu me orgulho muito de estar aqui ao seu lado, de ver a sua iniciativa, doutor Hélio, também da Cláudia Luna, e dizer que estou à disposição e que me honra muito realmente participar desse evento. São essas minhas palavras. Muito obrigada.
Senhoras e senhores, neste momento, com a palavra, a excelentíssima senhora doutora Denise Indig Pinheiro, juíza assessora da Corregedoria Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Bom dia a todos. Claro. Eu cumprimento a presidente da mesa, a doutora Raquel, na pessoa de quem saúdo todos os demais componentes, senhoras e senhores. Eu agradeço muito o convite de poder comparecer a esse evento, doutor Hélio, nesta casa que já foi minha e que, na verdade, eu acho que ainda é, porque todos nós, juízes, promotores, advogados, servidores, fazemos parte de uma família que é a família do Judiciário. No início, quando eu fui convidada, eu até brinquei, eu achei que eu estaria sendo convidada para cumprir uma cota feminina nesta mesa. Mas vejo realmente que a cota está sendo cumprida pelo doutor Hélio e o doutor Alexandre. Estou brincando. Mas de qualquer forma, dada essa oportunidade, eu queria ressaltar que essa cota ela deve ter uma natureza provisória, considerando que ela vai ser dispensável a partir do momento em que ocorrerem, em que os trabalhos na parte de educação, nos ensinos fundamental e ensino médio, partirem para o estudo da cota feminina. A política, não a partidária, obviamente, mas ela deve ser objeto de debate e de estudo nas escolas, para despertar nos alunos e nas alunas o interesse na participação democrática. E não só para o exercício do voto, mas sim para o direito de ser votado também. Até que isso efetivamente aconteça, né, que haja a cota feminina de participação na política seja plena, é muito importante a iniciativa de observatórios como este para o acompanhamento da candidatura feminina e a participação na política, para que essa candidatura seja realmente efetiva e não uma mera formalidade tão sujeita a fraudes como nós vemos atualmente. Acho que era esse o meu recado. Eu parabenizo pela iniciativa excelente e agradeço muito o convite. Obrigada. Senhoras e senhores, neste momento anunciamos a palavra da doutora Maiara Matias, secretária executiva adjunta de Políticas para Mulheres, representando neste ato a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero agradecer aqui pelo convite, já de início, feito pela doutora Cláudia Luna. Cumprimentar toda a mesa na pessoa da doutora Raquel Preto e todas e todos os presentes aqui nesse evento tão importante. Quero trazer o abraço da nossa secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Cláudia Carleto, e dizer aqui da importância do lançamento deste observatório de candidaturas femininas. Nós somos, né, a mais da metade da população enquanto mulheres e ainda não alcançamos a igualdade, o equilíbrio em nenhuma das esferas de governo e das instituições. Isso está acontecendo gradativamente. A OAB já é um exemplo disso nessa gestão atual, dessa igualdade de gênero e também de outras coisas. O observatório é importante justamente para a gente analisar e ver o que está acontecendo no cenário político do nosso país.
Por que ainda tem tanta mulher que está nessa situação de candidatura laranja? O que está acontecendo com isso? Eu acho que é um instrumento que é importante para fiscalizar mesmo essas candidaturas e incentivar ainda mais mulheres a estarem na política, a serem candidatas e ter os seus espaços garantidos no legislativo, no executivo. Isso é fundamental na hora da elaboração da política pública direcionada às mulheres, do acompanhamento e execução dessas políticas públicas. Eu concordo quando a doutora Maíra diz sobre isso, essas candidaturas laranja ainda serem uma forma de violência contra a mulher. Eu acredito que é uma forma de violência contra a mulher, sim, uma violência contra seus direitos sociais e políticos e também uma violência moral e psicológica. Porque essas candidaturas, como todos aqui nessa mesa disseram, traz problemas para a mulher em todos os sentidos, todos. Eu quero aqui parabenizar mais uma vez a OAB por essa iniciativa, dizer que a Prefeitura de São Paulo também tem o apoio, dá o seu apoio a esse observatório, e vamos em frente, vamos juntos. Obrigada a todas. Senhoras e senhores, neste momento, com a palavra a doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora tesoureira, representando neste ato o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Bem, minhas senhoras, meus senhores, eu queria tecer algumas considerações finais, mais críticas, não ao projeto, mas ao contexto contra o qual se vota este projeto, né? Eu vou começar citando uma frase cuja autoria é de Sueli Carneiro, fundadora do Instituto Gueredés, Instituto da Mulher Negra, a quem eu já pedi há alguns anos autorização para parafrasear. Eu vou citar a frase no original e vou depois mencionar a frase que foi autorizada por Sueli Carneiro, e faço sempre questão de referir o nome dela, uma das maiores pensadoras hoje, das maiores intelectuais brasileiras. Eu não tenho dúvida a respeito do que eu estou falando, dos trabalhos acadêmicos, as pesquisas e considerações, conjecturas científicas e acadêmicas que têm sido produzidas por Sueli Carneiro nestas últimas décadas são absolutamente fundamentais e não são mais conhecidas porque Sueli Carneiro é mulher e negra. Mas eu começo as minhas considerações finais citando esta intelectual maravilhosa que é Sueli. Sueli disse já há muito tempo que entre a direita e a esquerda ela continuava sendo negra. Esta frase ela é muito importante e é por isso que pedi autorização a Sueli Carneiro para parafraseá-la, e eu tenho dito, entre a direita e a esquerda eu continuo sendo mulher. E é disso que se trata, porque o contexto contra o qual o observatório vai lutar é um contexto genericamente praticado por todos os partidos em atuação no Brasil. E é por isso, inclusive, a relevância muito grande da atuação da OAB, que é uma entidade suprapartidária. Nós estamos aqui para criticar tudo e todos. E nós temos e podemos fazer isso. Até para fazer correção. Até para recomendar novos procedimentos, melhores práticas em todas as searas, em todos os assuntos que digam respeito à advocacia, mas também à cidadania. No juramento da advocacia, eu o divido em duas partes, nenhuma é mais relevante que a outra. Elas são, na verdade, verso e reverso da mesma moeda. Nós juramos no nosso juramento que nós vamos exercer a advocacia com qualidade, com ética, enfim, comprometimento, etc., etc., mas nós também juramos defender
o Estado democrático de direito, a justiça social, a boa aplicação da justiça. Ora, é impossível nós termos uma democracia de qualidade se nós continuarmos vivendo nesse contexto de subrepresentação feminina. Senhoras e senhores, entre a direita e a esquerda nós continuamos sendo mulheres. É disso que se trata. E todos erram. E alguém tem que levantar o dedo para estes erros. E este dedo é o dedo agora também da OAB. E eu tenho muito orgulho de compor a entidade neste momento e em tantos outros, em que a entidade se levantará para exigir o cumprimento da lei, diante de tudo e diante de todos, sem exceção. E é disso que a sociedade brasileira mais precisa nesse momento, em que não há mais dialogia. Nós precisamos de canais representativos de interesses coletivos da cidadania que apontem, sim, com independência, com coragem, o dedo diante dos errados, dos malfeitos. E ao fazermos isso, estamos colaborando para a construção de um país realmente melhor. E se nós não fizermos isso, nós não seremos capazes de cumprir o nosso compromisso completamente. E ele é duplo. Eu queria pedir a todas e todos os presentes que nós nos indagássemos aqui. Ouvimos uma série de manifestações, ouvimos números, dados estatísticos. Eu, particularmente, quem me conhece sabe que eu adoro a linguagem de fatos e números, porque contra fatos e números não há argumentos, que é a base de trabalho da ciência, né? É muito difícil conversar, dialogar, se não há base factual, estatística, verificação de números. Quando nós abrimos mão disso, nós damos espaço para que coisas como as fake news cresçam, né, tomem um vulto absurdo. Só que nenhuma sociedade desenvolvida hoje no planeta Terra está calcada nesse tipo de coisa. Sociedades desenvolvidas, com melhores ambientes democráticos, são sociedades que usam a linguagem do fato, do número, da ciência. Não, a Terra não é plana, lamento dizer. Quais são os fatos e os números? Vimos aqui uma série de narrativas que nos demonstraram isso. Diante disso tudo que nós ouvimos, eu queria convidá-las e convidá-los a pensarmos juntos. E eu, ao longo dos últimos anos, eu tenho meditado muito sobre o porquê de os partidos políticos, todos eles, fazerem, ousarem fazer este tipo de coisa. Todos eles têm feito, alguns em maior escala, outros em menor escala, têm feito este tipo de coisa. E aí, evidentemente, que lendas urbanas vão sendo criadas, né? Por exemplo, como a terrível frase que se diz por aí que mulher não gosta de política. Quais são as evidências para isso? Quais são os números a embasar essa afirmação? Eu estou muito cansada no nosso Brasil contemporâneo de ter que lidar com coisas que são ditas assim, a esmo, ao léu, que são ditas sem, na verdade, qualquer escora factual ou de levantamento estatístico. De onde é que se tirou isso? Se nós formos analisar números, fatos hoje do Brasil contemporâneo, a gente vai descobrir que quase 50% das pessoas filiadas a partidos políticos no Brasil, acho que é 46%, 47%, são mulheres. A filiação a um partido político é um ato volitivo, é um ato de vontade. Você se filia ao partido porque você quer. Se a mulher não quisesse estar ligada à política, ela preencheria o cadastro do partido, ela se inscreveria no partido. Ora, vamos lidar com fatos e números. O fato posto é que 45%, 46% de todas as pessoas filiadas a partidos políticos no Brasil é mulher. Portanto,
Deste fato, qual é a única conclusão possível? Nós gostamos de política. Porém, senhoras e senhores, por que é importante uma iniciativa como esta? Né? Um observatório ativo, e se eu tiver que trabalhar de madrugada, né? Porque o meu dia atualmente pós-OAB tem que ter 48, 72 horas. Eu vou fazer humildemente para ajudar, porque nós temos que cortar os males pelas raízes, que é outro mau hábito cultural histórico brasileiro. Sabe a história do dentista que você chega lá com a dor de dente e fala, eu estou com dor de dente, estou desesperado. Ele vai, coloca um remedinho, dá aquela aliviada, você fala, tudo bem. Só que o problema é que a sua raiz está ruim. Se você não tratar a raiz, você não vai resolver o problema. E é muito triste a realidade que estas mulheres que têm interesse na participação no espaço político têm que viver. Eu vou compartilhar com vocês, gente, a experiência que eu tive há alguns anos, quando eu comecei a levantar os dados e colher dados e números para o começo da estruturação do meu trabalho de pós-doutoramento. Apesar de ter a minha vida acadêmica ligada ao direito tributário, há alguns anos, por diletantismo, né, e por amor a essa causa, e como todos sabem, eu tenho algumas causas que para mim são fundamentais, são causas de vida como ser humano, eu resolvi fazer o meu trabalho de pós-doutoramento em cima da temática da subrepresentação feminina no Brasil, né, focando a baixa participação das mulheres nos poderes constituídos do Estado e nos espaços de poderes de decisão, né? E aí, uma das primeiras ações que eu fiz de levantamento de dado e de percepção de realidade foi o seguinte: eu, obviamente, sem qualquer tipo de identificação, como uma cidadã, né, do povo, entrei em contato com vários partidos políticos de matizes completamente diferentes, né, e me informei sobre as atividades que o partido tinha direcionadas à participação feminina. Eu vou dizer para vocês, eu poderia escrever um livro só sobre essas várias reuniões em que eu estive. Vários partidos imaginaram que talvez eu tivesse interesse de me filiar. Alguns perguntavam, né? Você tem que chegar na reunião, se identificar. Quem é você? Eu sou a Raquel Elita. O que você faz? Eu sou pesquisadora. Nem advogada, em alguns casos, eu falei que eu era. Mas então você tem interesse? Então, eu estou aqui para conhecer o partido, talvez me filiar. Que bom, etc. Enfim, gente, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o resumo apertado aqui em 2 minutos desta opereta triste que eu presenciei, e eu digo a vocês que eu participei de mais de 18 eventos, reuniões, ambientes de partidos diferentes na versão do Partido Mulher. Foram das cenas mais tristes que eu vivi na minha vida, e eu vou lhes dizer por quê. Eu encontrei mulheres absolutamente desamparadas pelo partido, desassistidas, desrespeitadas. Mulheres que faziam reuniões, e olha, eu estou falando assim eu tenho o registro de cada visita, evidentemente que isso foi um levantamento que foi fundamento de pesquisa para um trabalho científico, né? Então a gente tem que mapear, a gente tem que fazer controle da atividade e tudo mais. Histórias assim absolutamente que mostram o desprezo, e esta é a palavra que resume este relacionamento dos partidos políticos com as mulheres brasileiras. O desprezo estrutural e institucional que os partidos políticos têm no Brasil pelas mulheres. A coisa mais difícil que nós temos neste mundo, no Brasil de hoje, é ser mulher e pretender ocupar o espaço político. Não duvidem do que eu lhes estou dizendo.
narrativas ali de que tinham pedido, por exemplo, a executiva do partido que lhes franqueasse, por exemplo, uma subvenção para apresentação de materiais ou elaboração de cartilhas. O pedido que ficava parado 2, 3 anos sem sequer resposta. Né? Reuniões em que eu ouvi as narrativas de reuniões de que essas mulheres tinham participado em que elas tinham sido absolutamente desrespeitadas. Absolutamente desrespeitadas, desqualificadas. Né? Vários partidos, por exemplo, que a executiva do partido tinha tomado, por exemplo, uma medida de invisibilização e não de valorização. Né? Então, assim, não nos iludamos. Eu sempre digo isso, até não só falando da questão de gênero, é uma crítica minha, eu gosto muito do tema, acho que é um tema estrutural e estruturante. Eu começo dizendo que o primeiro problema da democracia brasileira é a falta de democracia interna das próprias estruturas partidárias brasileiras. Não existe democracia dentro dos partidos políticos. Se não existe dentro da sua casa a boa prática, como é que nós vamos conseguir sair mundo afora praticando os bons comportamentos e disseminando as boas referências? Né? Então, assim, os partidos políticos, de fato, não são democráticos. E, de fato, as ações afirmativas continuam sendo muito importantes. Sem elas, a gente não vai conseguir fazer essa transformação. Eu quero muito chegar num momento, como já foi referido aqui, em que não seja mais necessária essa cota. Só que, infelizmente, esse tempo ainda está distante. E essa falta de democracia na estrutura interna do partido, ela reverbera depois na ponta das candidaturas. Por isso, a relevância da importância da decisão do Supremo Tribunal Federal, quando disse que tinha que sim haver um gasto obrigatório, né, de 30% efetivamente nas candidaturas femininas, né, no mínimo. Né? Por quê? Porque sem isso, gente, fica muito difícil fazer minimamente uma campanha organizada. Né? Por mais que as mídias sociais tenham permitido uma interação com o seu entorno de uma forma diferente, na prática é quase impossível essas mulheres que ficam implorando atenção, implorando providências. Eu tenho narrativas, né? Isso está tudo documentado nesse trabalho que um dia eu pretendo terminar, né? Pós-doc aí foi um pouco atrapalhado no seu ritmo pela assunção das minhas responsabilidades enquanto diretora de ordem, mas são narrativas que se seguem, né? Os pedidos são ignorados, as mulheres são desrespeitadas, são motivo de chacota. Senhoras e senhores, até coisa de 5 anos atrás, as senadoras da República tinham que sair do chão do plenário do Senado, pegar o elevador e descer para usar o banheiro na lanchonete do Senado. Isso é fato público notório. Uma reforma foi feita há coisa de 5 anos, se não me falha a memória, para que se fizesse um banheiro feminino ali na área reservada, na área de convívio que eles têm, que tem um banheiro masculino gigantesco. A penúltima vez que eu estive no Senado, tive a curiosidade de entrar no banheiro masculino. Aproveitei que todo mundo tinha ido votar, e eu entrei no banheiro masculino, eu queria ver o tamanho. Eu falei, por que foi tão difícil fazer um banheiro feminino? Eu juro por Deus que eu fiquei curiosa. Eu não tive dúvida, eu vi que todo mundo tinha ido lá, pensava, né, vai votar, tem mais quente, eu falei, beleza. Saiu todo mundo, eu abri a porta do banheiro masculino, eu falei, isso aqui deve ser pequeno, será que é... Gente, é gigante. Vocês vão falar, Raquel, mas isso não é nada, isso é tudo, gente. A sociedade e as relações intersociais se formam de mensagens que são enviadas por meio de canais diferentes e em formatos diferentes. E as mensagens importam. Quando nós estamos num ambiente em que você não acha sequer um banheiro feminino, né? E eu vou fazer uma narrativa agora, outra, para vocês verem que é uma coisa assim, que é um problema mundial. No Brasil é mais grave.
Mas isso existe, por exemplo, na França. Há coisa de 5 anos, eu participei do Congresso Mundial da IFA, a International Fiscal Association, a Associação Fiscal Internacional, que é a maior entidade, a mais respeitada, que congrega profissionais que trabalham com tributação, que é a minha área originária acadêmica, e que é dominada basicamente por homens em todo o mundo, porque onde há dinheiro, há poder, e onde há dinheiro e poder, em tese, não deve existir mulheres, né? Quer dizer, não que não deve, mas assim é a estrutura, por exemplo, patriarcal, né? Enfim, e aí, gente, um congresso que ali tinha 2.600 pessoas participando de todo o planeta Terra, literalmente, e nós, mulheres, éramos umas 220, vejam bem, 2.600 participantes do mundo inteiro. E nós tínhamos que sair de dentro do plenário, no centro de convenções, em Paris, né, que é um centro de convenções antigo. Nós tínhamos que sair do auditório, ele é redondo, eu não sei se alguns aqui conhecem, e nós tínhamos que contornar, porque naquele prédio inteiro eram aproximadamente 5 toaletes, né, porque aquilo circulava o prédio, 5 toaletes masculinos e 1 feminino. Então, nós demorávamos, que o prédio é gigante, nós demorávamos de 5 a 10 minutos, dependendo da posição onde você estava no auditório, para conseguir chegar no banheiro. E outro tempo para voltar. Por favor, é preciso que nós tenhamos a cautela de observar o nosso entorno e os nossos contextos. De novo, as mensagens são variadas, elas se utilizam de canais diferentes, atingem camadas de compreensão diferentes, mas todas elas são muito importantes para que as mensagens sejam enviadas e cheguem nas pessoas e causem um impacto negativo ou positivo nas pessoas. Preocupar-se, por exemplo, com esse tipo de coisa é demonstrar que aquele tipo de ser humano tem valor. É demonstrar que a presença feminina, a presença da mulher negra, tem valor. Visibilizar é dizer, eu dou valor. Visibilizar, que é o que o observatório está fazendo, ele está visibilizando um problema. É dizer para a sociedade brasileira e para todos os governantes de plantão e para todos os partidos que esse assunto importa. E que nós queremos a transformação desse assunto. Porque nós pagamos tributos na mesma medida e quantidade aos cofres públicos que todos e quaisquer outros cidadãos, sejam eles homens. Sejamos nós mulheres. O meu centavo tributário não pode valer menos na saída das políticas públicas governamentais. Porque o meu centavo, quando entrou no cofre público, entrou valendo a mesma coisa que o centavo que foi pago pelo bolso masculino. Se não para respeitar por outros motivos, que se respeite por esse. Porque isso é um atentado ao princípio da moralidade do ato administrativo do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Quando um governante desrespeita uma cidadã contribuinte, não lhe dando atenção e não dando atenção à sua pauta. Essa abordagem é a abordagem que os países anglo-saxões já aprenderam a lidar há muito tempo, que a gente chama do taxpayer's logic, né? Quer dizer, a lógica do pagador de tributo, da pagadora de tributo. Todos erram. E esse erro tem que ser corrigido. E são iniciativas como essa que vão fazer diferença. E para não me alongar mais, eu poderia falar horas e horas e dias sobre isso, porque eu me indigno muito e me dói muito. Me dói muito. Está muito difícil continuar aturando uma série de malfeitos e errados que eu vejo nos nossos entornos.
e a condição feminina, vejam, né, os ataques à presença feminina nos parlamentos, ataques recentes. Isso é inadmissível. Nós somos metade da população brasileira. Quando é que nós vamos cair na consciência final de que o Brasil é majoritariamente feminino e negro? Eu não entendo. Eu não entendo a lógica. Quer dizer, eu entendo. Não quero aceitar. E eu termino as minhas considerações falando, gente, sobre a importância de todas e todos que estão aqui, de fato, ajudarmos na efetividade, no sucesso dessa iniciativa maravilhosa, né, que esse trio de ouro, né, esse trio incrível da Comissão de Direito Eleitoral, né, e mais com a colaboração de outros membros da comissão, né? Aliás, a Cláudia Luna também, né, porque é uma iniciativa conjunta da Comissão da Mulher e da Comissão Eleitoral, né, então o quarteto, de fazer esse observatório funcionar. É muito importante isso. Eu acho que todo mundo que está dentro dessa sala, de alguma forma, tem que disponibilizar que seja 1 hora, 2 horas, para ajudar na concretização desse projeto dessas 2 comissões. E, olha, o potencial de transformação é gigantesco. Né? Enquanto eu ouvia aqui, eu pensava no seguinte, né? Acho que a Cláudia Luna tocou nisso, né? Na capilarização, a quantidade de subseções que tem. A OAB está capilarizada pelo Estado de São Paulo. Nós temos 243 subseções, né, espalhadas pelo Estado de São Paulo. Este assunto, que é basicamente exigir o cumprimento da lei, é um assunto suprapartidário. Tem que ser contra tudo e contra todos, em todos os espaços. Então, aproveitar essa capilaridade estrutural que a OAB tem, contar com a colaboração tão valiosa das subseções, por exemplo. O suprapartidarismo da nossa entidade, nessa hora, ele é incrivelmente potente. Porque como nós temos que corrigir o curso de todo mundo, aí sim a gente ganha mais força ainda, né? E essa liberdade de movimento que a OAB tem em defesa da advocacia e da cidadania, genericamente consideradas. De modo que nós temos aqui que, humildemente, né, e eu termino minha fala com aquela animação, eu estou mais animada ainda, assim, eu fico indignada quando eu fico pensando muito, mas quando eu começo a trabalhar e eu parto para a ação, eu fico animada, porque eu sempre acredito, quando eu começo alguma coisa, né, quando eu tenho uma atitude de ação, que eu vou conseguir ajudar a transformar. O dia que eu não tiver mais essa crença de que eu posso ajudar humildemente a transformar, é o dia que eu vou estar morta. Eu pretendo terminar a minha existência enquanto ser humano acreditando que dá para transformar. Parabéns, Cláudia Luna, parabéns, Hélio, parabéns, Maíra, Clarissa, todos os integrantes da Comissão de Direito Eleitoral, da Comissão da Mulher Advogada, pela iniciativa incrível. Tenham aqui uma soldada. O que vocês mandarem eu fazer para ajudar, eu vou fazer. E eu queria convocar todo mundo que está dentro dessa sala para fazer isso. Porque a gente tem, sim, uma capacidade de transformação incrível. É a OAB. Ela fez parte da história desse país, ela faz parte da história desse país. E lembro essa pesquisa recente que foi contratada pelo Judiciário, né, sobre quem é a entidade mais respeitada do Brasil, né? O Judiciário fez essa pesquisa, uma pesquisa muito bacana. Eu não sei se se esperava esse resultado, mas, com todo respeito e carinho, mas com mais de 60% de indicações, foi a OAB que foi lembrada. Muito obrigada. Eu só vou quebrar o protocolo só um minutinho para dizer 2 coisinhas. Primeiro, que eu quero agradecer muito a fala da doutora Raquel Preto, porque ela coloca os pingos nos is, ela nos dirige, ela nos incentiva, ela nos guia a um caminho. Muito obrigado. E eu queria finalizar, ainda quebrando o protocolo, para lembrar a todos o seguinte: nós vamos ter o primeiro Congresso Paulista de Direito Eleitoral com apoio da
Comissão de Cultura e Eventos. Ela vai ser dia 23 e 24 de abril, aqui na sede da Maria Paula. Então, por favor, e esses temas voltarão lá. Teremos a Raquel numa das mesas, todos aqui, a doutora Cláudia, enfim. Então, peço o empenho de todos também para divulgar o nosso primeiro congresso de Direito Eleitoral, primeiro congresso paulista de Direito Eleitoral, promovido pela nossa ordem. Muito obrigado a todos. Com essas palavras, senhoras e senhores, anunciamos o término deste evento. A todos, boa tarde. Obrigado pela presença e pelo prestígio.